Fala, Gabeira! Olá, aqui estamos novamente e dessa vez para falar de inteligência artificial e educação para a mídia. Não sei se vocês viram o Papa com um casaco branco, um casaco bem estiloso, e também a imagem do Trump sendo preso, do presidente da França, Macron, sentado numa lata de lixo, ocuparam bastante espaço na internet essa semana. E elas todas são produto da inteligência artificial. A questão da inteligência artificial é uma novidade para nós e começa a demandar já grandes debates sobre o seu controle. A inteligência artificial precisa ser conhecida melhor, ela precisa ser explicitada, por exemplo, quando um texto é produzido pela inteligência artificial, é importante que isso seja registrado. E também é importante estabelecer um pouco os limites para essa corrida. Hoje, um grupo de cientistas nos Estados Unidos lançou uma nota pedindo que houvesse um pouco mais de moderação nessa busca que as grandes plataformas estão fazendo para oferecer serviços de inteligência artificial. Eu mesmo utilizo um serviço de inteligência artificial, o ChatGPT, que eu pago R$ 29,90 por mês para poder me dar uma assistência. Eu confesso que eu utilizo com o pé atrás. Em primeiro lugar, porque nem sempre ele responde as questões que eu quero que ele me responda e muitas vezes ele delira, né? Muitas vezes ele me traz respostas que eu, com o mínimo de bom senso, observo que elas não batem com a realidade. Mas, em muitos momentos, ele é útil. Ele é uma espécie de assessor no meu trabalho jornalístico quando eu preciso de alguma coisa rápida. Por exemplo, eu precisei recentemente de saber sobre uma doença. Então, eu entrei imediatamente para conhecer todos os detalhes dessa doença, como era tratada, como ela existia no mundo. Também já perguntei ao ChatGPT por exemplo, como os países fazem para determinar a taxa de juros. Ele me ofereceu uma resposta limitada, mas me deu uma orientação para analisar um pouco o trabalho, o debate sobre taxa de juros no Brasil. Mas o que eu quero dizer é que tanto a inteligência artificial como as redes sociais estão sendo objeto de debate. E, inclusive, essa semana, no caso das redes sociais, nós temos um crime em São Paulo, um garoto que matou uma professora, cuja origem está, de uma certa maneira, ligada ao uso de certas subculturas existentes nas redes sociais. Mas eu não vou avançar nesse ponto. Eu quero apenas dizer o seguinte, que o tema dessa semana é que, tanto para a inteligência artificial como para as redes sociais, eu não confio apenas no controle. Eu confio muito no trabalho de educação das pessoas para a mídia e para a informação. Esse trabalho de educação para a mídia e informação, na verdade, ele procura fazer com que as pessoas se tornem aptas a ler uma notícia, a analisar a notícia, a separar a ficção da realidade, a interpretar uma fotografia, a localizar um discurso de ódio e rejeitá-lo. E essa formação é uma formação que parece ser um dos grandes caminhos mais estratégicos para combater as fake news e a desinformação e também combater os descaminhos da inteligência artificial, caso eles se mostrem presentes. Por que eu digo isso? Eu tenho pesquisado um pouco a experiência da Finlândia. A Finlândia é um país nórdico, um país não muito grande, mas que se dedica há alguns anos, desde 2013, a criar um trabalho de educação para a mídia nas escolas. As crianças aprendem não só a utilizar os jornais, a mídia convencional, como elas aprendem também a analisar as redes sociais. Isso foi atualizado em 2019, o trabalho deles, e se tornou um trabalho mais ou menos padrão no mundo. A Finlândia consegue ser
o país, entre 38 países da Europa, o mais resistente às fake news. Aquele que realmente é o lugar onde as fake news colam menos. Eu vou dar um exemplo. Recentemente, a primeira-ministra da Finlândia foi vista dançando e cantando e fotografaram, filmaram ela dançando e cantando. Houve um pequeno escândalo. E nas redes sociais, sobretudo no TikTok e no Twitter, houve uma insinuação de que ela estava usando drogas. O que fizeram as professoras que trabalham nas escolas com esse tema? Elas recolheram as informações das redes sociais, discutiram com as crianças e mostraram como essas insinuações eram inadequadas, porque a primeira-ministra fez um exame mostrando que ela não tinha usado nenhuma droga, ela estava apenas um pouco alegre, cantou e dançou, uma vez na vida, foi filmada e fotografada e não havia nada de mais nisso. Mas o caminho das redes sociais foi um caminho de fake news. E elas conseguiram, de uma certa maneira, mostrar às crianças, sem proibir o acesso a essas redes sociais, elas mostraram onde estavam os erros e como elas devem trabalhar para que esses erros sejam superados. Também existe uma outra frente de estudo que eu estou procurando desenvolver para trazer mais esse tema, cada vez mais esse tema para o Brasil, que é um curso da Unesco. É um curso da Unesco para mídia e informação. Esse curso é destinado a professores que passam também a educar os seus alunos sobre mídia e informação. Os cursos não se limitam apenas a uma informação sobre a mídia e para que as pessoas distingam a fake news da notícia real, o fato da ficção, para que localizem o discurso de ódio ou para que combatam a desinformação. Não, o curso é mais do que isso. Ele é para fazer com que as pessoas também possam usar essas mídias, elas possam se comunicar. Porque ele é baseado no artigo 19 dos Direitos Humanos. E no artigo 19 dos Direitos Humanos, ele diz que todas as pessoas têm direito de expressão, que o direito de expressão é um direito humano universalmente reconhecido e que todas as pessoas têm direito também de acesso à informação. Portanto, esses cursos e essas perspectivas, elas não se limitam pura e simplesmente a educar a pessoa para entender e analisar as mídias, mas ela educa também as pessoas para utilizar as mídias e fazer delas também um lugar, uma plataforma para a sua expressão como pessoa. Então, esses cursos da Unesco são cursos muito interessantes e já existem aqui no Brasil algumas, por exemplo, a Universidade de Campinas já traduziu esse curso para o português e o disponibiliza. Há também nas universidades de São Paulo, na Paulista e também na própria USP, núcleos que discutem essa questão da educação para a mídia e também discutem todos os outros temas ligados à informática, à internet, ao uso da internet. Eu enfatizo essas questões. Na semana que vem, inclusive, dia 13, vou entrevistar um grupo brasileiro que tem um curso desse tipo e faz um curso de mídia para adultos, não é? Eu enfatizo essa questão e que pretendo divulgá-la no Brasil porque eu acho que nós devemos investir nisso. Investir muito mais na capacidade das pessoas entenderem as mídias, muito mais na capacidade das pessoas saberem distinguir o que acontece na internet do que no próprio controle. Porque o controle tem se manifestado meio difícil no mundo, não é? A definição de fake news é difícil, a definição de quem vai controlar essas fake news é mais difícil. Há um debate parlamentar, às vezes muito longo sobre o tema. Eu não abro mão da ideia de que o controle precisa ser feito. Pelo contrário, eu acho que o controle precisa ser feito. Mas acho que nós devemos investir cada vez mais na ideia de que é necessário dedicação aos cursos de mídia e aos cursos de formação para a internet. Eu acho que isso é que vai fazer com que as crianças possam também se dedicar ao tema. Na Finlândia,
além de você ter o trabalho voltado para as crianças, você tem também cursos para adultos. A Finlândia está financiando cursos para adultos. Eu tenho a impressão de que aqui no Brasil, por exemplo, nós tivemos recentemente o 8 de janeiro. E no 8 de janeiro eu observei uma quantidade enorme de pessoas mais velhas, idosos, né, que participaram do movimento e que são entusiastas da extrema-direita, mas que foram, de uma certa maneira, contaminados por fake news e que vivem num universo de fake news. Se você começar a fornecer cursos também para essas pessoas de terceira idade, que ficam em casa na internet e começam a ser, de uma certa maneira, bombardeados por essa quantidade enorme de informação, eu acho que você pode contribuir com elas, não para que formá-las num determinado sentido político, não é essa a intenção, mas contribuir com elas para que elas possam analisar as notícias. Os cursos na Finlândia, por exemplo, são muito especiais. Por exemplo, na matemática, você aprende um pouco como você não será manipulado por números. Então, você aprende rudimentos de estatística, aprende como se dá a manipulação através dos números. Então, é um dado importante isso. Nas artes, né, no estudo de arte, você aprende a ver como uma foto pode ser também manipulada, como ela é trabalhada, manipulada, alterada, e quais são as técnicas que existem para isso. Agora entrou essa nova da inteligência artificial que torna as coisas muito mais difíceis, mas de qualquer maneira vai ser necessário que a pessoa se prepare para isso, né? Para, por exemplo, ver uma foto como essa foto do Papa de casaco e dizer, olha, isso não é verdadeiro. Essa foto foi uma foto produzida por inteligência artificial. Porque senão vai ser com a capacidade com a verossimilhança dessas fotos, nós vamos ser enganados todos os dias. Na Finlândia também existe um curso, e esse curso é muito especial, acho que não precisará no Brasil, que ensina a eles como localizar se um texto foi escrito por um estrangeiro. Isso no estudo da língua pátria, da língua finlandesa, eles conseguem também ter alguns conhecimentos que podem detectar o texto escrito por estrangeiro. É um caso especial da Finlândia, por quê? Porque a Finlândia é vizinha da Rússia. E a Rússia é considerada um dos países mais capazes e mais desenvolvidos em desinformação, em fake news, em todos esses programas, que eu já até mencionei aqui numa vez. Eles se sentem ameaçados por fake news produzidas na Rússia. Então, um dos seus mecanismos de defesa é saber exatamente quando uma notícia produzida ou apresentada a eles foi escrita por uma pessoa que não domina a língua pátria. Eu acho que todas essas questões no Brasil podem ser adaptadas. Nós teremos, e eu no dia 13 vou começar a trabalhar nisso, a ver os cursos que existem no Brasil e as suas adaptações. Mas eu creio que é um caminho. Eu apenas tomei a liberdade de tocar nesse assunto com vocês por esse caminho que eu estou pesquisando, que eu achei que podia interessá-los também. Uma forma de ver esse tsunami de fake news, essa desinformação permanente, e não se sentir assim tão vulnerável, tão desguarnecido. Existem possibilidades de defesa na sociedade e essas possibilidades estão centradas não tanto no ministro da Justiça, que vai organizar a repressão, mas muito também no ministro da Educação, que vai organizar a preparação das pessoas para a mídia e também a preparação das pessoas para a informação na internet. É claro que isso não deve ficar restrito ao Ministério da Educação. É importante que empresas, é importante que organizações não governamentais tenham também essa iniciativa. E eu vou procurar todas as experiências que existem no Brasil e tentar mostrá-las sistematicamente. Eu acho que é o caminho que eu tenho para contribuir com esse debate e acho que vocês vão gostar dessa linha. Um abraço.